Boa tarde a todos. Sob presidência da acadêmica Elizabeth Renaud, a Academia Mineira de Letras reúne-se hoje em momento solene para celebrar e reverenciar a memória do seu decano, daquele que por mais tempo frequentou esta casa, tendo nela sido admitido no ano de 1960, aos 39 anos, William José. Referência, guia, bússola, norte, que nos ilumina na nossa atividade cultural. Foi jornalista, professor, pesquisador, historiador e poeta. Antes de fazer a composição da mesa, e para que esta cerimônia ganhe o tom poético que agradaria a William José, me permitirei ler o seu texto belíssimo, publicado em O Efêmero e o Eterno, intitulado Céus de Poesia. Venho de estranho e ofusco universo, e a misteriosa condição passo. Saí da vontade em que andava imerso, e volverei breve a seu regaço. Pelo meu olhar passam nebulosas, com seu fulgor de magna explosão, e não me rendo às sombras lutuosas, sempre esperando viver mais são. Avancem tempos, nações ou povos, com altivez ou em dor mergulhados, visando a luzes de mundos novos em belos sóis mais que iluminados. Não deixarei, entanto, de cantar, nessa espacial visão que estesia, a ansiosa busca do sublimar que me conduza a céus de poesia. Palmas para o poeta William José. Convido para compor esta mesa o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, desembargador Aloysio Alberto da Cruz Quintão. Também peço que se junte a nós o presidente da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, Dr. César Vanucci. Registro a presença dos acadêmicos Olavo Romano e Eda Prates Bernes e também dos familiares de William José. Casado com Dona Glorinha, teve 4 filhos, Cristina, João Hermano, Ercília e Ângela, a quem também rendemos as nossas sinceras e queridas homenagens. Este é um momento em que a academia cumpre um de seus papéis mais valiosos, da preservação e do culto à memória daqueles que nos deixaram. Aqui também reverenciaremos as qualidades e as virtudes pessoais de William José, que eram numerosíssimas. Mas também aqui lançaremos luzes sobre a importância da obra que ele deixou. Obra fundamental para o repertório cultural de Minas e do Brasil. Antes de passar a palavra aos oradores desta sessão, gostaria de ler mensagens de alguns dos acadêmicos que se manifestaram por e-mail, consternados pela impossibilidade de aqui comparecerem. Na sessão da saudade, em homenagem ao nosso William José, estarei presente em espírito e coração, pois resido em Brasília. Por motivos alheios à minha vontade, não poderei estar presente como gostaria. William José, operoso, incansável trabalhador da literatura e da história, homem de firme fé cristã e colega modelar, além de nosso decano, merece todas as homenagens e a saudade de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo em Belo Horizonte, em Visconde do Rio Branco, em Leopoldina, em toda parte. Danilo Gomes. Infelizmente, não poderei marcar presença na sessão da saudade em homenagem ao nosso saudoso e querido acadêmico William José, sempre presente em nossas lembranças e em nossos corações. Estarei presente em espírito, intenção e solidariedade. Com abraço fraterno, Patrus Ananias de Souza. Muito desejava participar da sessão da saudade em homenagem ao acadêmico William José, que tanto honrou e dignificou a nossa academia. Infelizmente, não poderei ausentar-me hoje de Brasília, dado que amanhã viajarei para o estado da Bahia, aonde vou a fim de participar de evento acadêmico. William José, repito, com trabalho sério,
altamente intelectualizado, muito fez pela Academia Mineira de Letras, dignificando-a. Era amigo de todos. Para todos tinha uma palavra de carinho e solidariedade em momentos difíceis. A Academia faz muito bem em homenagear o notável acadêmico que foi o nosso estimado William José. Agora, sob o palio do pai, ele que foi um homem de fé. Associo-me a esta homenagem. Cordialmente, Carlos Mário da Silva Veloso. No momento da Sessão da Saudade, na qual a Academia Mineira de Letras renderá homenagem à memória do nosso sempre querido historiador William José, estarei na cidade de Barbacena, participando da inauguração de um teatro na antiga estação ferroviária. Na manhã seguinte, assistirei à sagração episcopal de Monsenhor Giovanni Luiz da Silva, pároco de Piedade de Barbacena e prelado de notável cultura, que será bispo auxiliar de Belo Horizonte. Assim, permita-me pedir-lhe que compartilhe com os estimados familiares do secretário perpétuo de nossa casa, com nossos confrades e demais amigos presentes a esta reunião, a expressão dos meus sentimentos de admiração pela vida e pela obra de William José. Natural da cidade de Visconde do Rio Branco, na qual foi sepultado, dedicou especial interesse aos temas da antiga São João Batista do Presídio e da Mata Mineira. Escreveu a biografia de Guido Marliere e deixou valiosa contribuição aos estudos sobre a Inconfidência Mineira. Será sempre lembrado na casa de Alfonso de Guimarães e nos meios culturais de Minas Gerais e do Brasil, pelo legado intelectual que tanto honra a gente mineira. A todos envio uma saudação afetuosa, solidarizando-me com a família e os amigos. Muito grato, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Registro a presença entre nós do acadêmico Orlando Vaz. Com a palavra agora, para pronunciar-se em primeiro lugar e abrir esta sessão, a nossa presidente acadêmica Elizabeth Renó. Senhores e senhoras, a presença do acadêmico William José era preciosa em todas as ocasiões de que participou. Nas posses, como secretário-geral, na sala da academia, debruçado nos requisitos necessários para as suas pesquisas, na comemoração de seu aniversário de 90 anos, como homenagem acadêmica, nas substanciosas efemérides, cujo conteúdo foi cuidadoso e preciso na conservação da memória histórica de nossa entidade, nas sessões da Universidade Livre, presença frequente, acompanhado algumas vezes do acadêmico Padre Megali, seu amigo. Conviver com William José era receber a aura de sua figura tranquila, sábia, cordial. Deixou-nos seus ensinamentos nos vários livros escritos em que abordava variedade de assuntos e problemas humanos e sociológicos dentro da ótica cristã. A admiração que dedicávamos ao acadêmico William José permanece indelével na saudade e na lembrança que fica para sempre, sob a esteira de luz construída em sua vida, exemplo para todos nós. Passo a palavra agora ao desembargador Aloysio Alberto da Cruz Quintão, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, do qual William José também era o decano. Professora Elizabeth Renó, muito digna presidente da Academia Mineira de Letras, em cuja pessoa saúdo os demais membros da mesa, senhores acadêmicos, colegas do Instituto, familiares presentes nessa sessão. Et homo, vivo ardendo e me consumo. Vir à luz tudo quanto atinjo. Chama sou seguramente. Este pensamento pensado do texto de A Gaia Ciência, do filósofo Nietzsche, bem sintetizam a imagem que no cenário cultural de Minas Gerais ficou emoldurada como a de um homem de fé cristã, educador, contabilista, jornalista, escritor, historiador, poeta e pensador, qual William José. No curso terreno
de sua vivência. Ele foi chama acesa por um casal de cristãos libaneses, Chamel José e Gurra José, nas paragens mineiras de Visconde do Rio Branco, espargindo de lá e por onde andou e onde viveu, a clarividência de sua inteligência fértil, na retilínea verticalidade exemplar de uma pessoa de bem. Como homem depositário do conhecimento, de pensamento lúcido e firme de convicções, iluminou quanto pôde, quantos atingiu, e foram muitos, nos escaninhos das salas de aula como hábil educador, nas pastas e arquivos de contabilidade, nos meandros de ampla advocacia, nas penumbras dos fóruns, nos recônditos dos gabinetes de governos, municipal e estadual, na convivência associativa de várias entidades culturais e na solidão de sua pena investigativa e criadora. Por ângulo diverso, ou em adequado complemento, como queiram, vale trazer também à colação aquela visão poética de que, aspas, o escritor deve acreditar na luz. Não é um iluminador. Como uma janela, ele filtra a luz que lhe atravessa a alma. É de se ver, no entanto, que como filtro de luz, o escritor resplandece, brilha como estrela sobre os caminhos da cultura, como aconteceu com Adioílio José. Tendo sido premiado autor de muitos livros, artigos e discursos, é tarefa difícil destacar quais obras seriam as mais significativas. Alguns exemplos. Foi peregrino, atento e competente pesquisador na vastidão da cultura, da história mineira. Por exemplo, a propaganda republicana de Minas, em Minas, Tiradentes, Visconde do Rio Branco, Terra, Povo, História, efemérides da Academia Mineira de Letras e indígenas de Minas Gerais. Registrou a historiografia mineira, em esboço, em 59 e 87. Esmerou-se na biografia, como na de Marlière, o civilizador, e no artigo Os Brancos Matam a Obra de Marlière. E também na do seu ídolo católico, Jackson de Figueiredo Martins, em Jackson, Líder e Apóstolo. Pontuou na sociologia, em Mundo em Crises, Abolição em Minas, Racismo em Minas Gerais e o Negro na Economia Mineira. Divagou na literatura, com livros como 2 poemas românticos, Poemas Orientais e O Efêmero e o Eterno. Foi memorialista em Lições e Recordações. Primou como pensador cristão em Heróis e Santos, Admirável Serra da Piedade, Anseios de Fé e Esperança, Certezas e Temores, Procura do Eterno Presente, e em 2009, Toques de Esperança e Luz. Dedicou, aliás, sua convicção religiosa ao serviço da Igreja em Visconde do Rio Branco e em toda a Diocese de Leopoldina, participando e ou dirigindo retiro espiritual de homens, congregações marianas, Ação Católica, Conferência de São Vicente de Paulo, cursilhos, tipografia, jornal quinzenário, Advocacia da Cúria. Em seus vastos escritos, primou por visualizar, com cuidadosa técnica, fatos e feitos, homens e ideias, e assim soube, aspas, testemunhar o seu tempo, fechar aspas, na linha da concepção didática de Lígia Fagundes Telles. Não faltou quem o tenha considerado como, aspas, o maior historiador da Zona da Mata de Minas Gerais, e posto
entre os maiores do Brasil contemporâneo. Fechar aspas. Vivenciou o faro e o aprumo jornalísticos, seja na criação e direção de 2 jornais, o Ginasiano e o Escoteiro, seja como conceituado colaborador de jornais e revistas, como exímio redator da imprensa oficial e por cerca de 20 anos para o governo do Estado de Minas Gerais. Dedicação ao serviço público municipal não lhe faltou também em vários cargos do Executivo, como na gestão do seu conterrâneo, Dr. Antônio Pedro Braga, mais tarde desembargador e membro do Instituto Histórico. No curso de mais de 9 décadas de vida, foi reverenciado em tempos e formas diversas, antes e após o coroamento merecido como titular da cadeira número 30 desta Academia Mineira de Letras, da qual se tornou secretário-geral e premiado com o título de secretário honorário, e também como ocupante da cadeira número 18 do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, entidade à qual pertenceu como sócio correspondente em 1954, e logo sócio efetivo a partir de 1957, fazendo-se membro dedicado e dirigente secretário, e depois tornando-se o decano da Casa de João Pinheiro, tal como nesta Academia Mineira de Letras. Quando da posse no Instituto Histórico, nosso homenageado enalteceu a figura de seu patrono, José Pedro Xavier da Veiga, que, segundo ele, pelos cuidados de criar e dirigir o Arquivo Público Mineiro, aspas, salvou da destruição boa parte da documentação provincial mineira, ou relativa a Minas Gerais, fechar aspas. Seu repositório de integridade, espiritualidade, cultura, competência, determinação e operosidade, plasmado desde a formação no lar paterno. Ele o reforçou no lar formado com Dona Maria da Glória Batista José, e o consolidou como expressão de múltiplas qualidades que adornaram sua personalidade e marcaram suas diferentes ações, como homem de bem e cidadão sério e confiável. Aplica-se-lhe o que mais disse ele ter visto em Xavier da Veiga, aspas, como chefe de família voltado para o lar, cimentado na virtude, especialmente a do amor, fechar aspas. Com sabedoria e crença, o acadêmico e associado Oílio José viveu amplamente, o que permite nos inspiremos em pensamento da Sagrada Escritura. Consumatus in breve, explevit tempora multa. Para adaptadamente, é claro, mutatis mutandis, salientar em conclusão que ele invita provide longeva, in bene explevit tempora multa. Ou seja, providencialmente agraciado de longevidade, ele soube preencher bem a amplitude de seus anos. Senhoras e senhores, com alto apreço, pois, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais compartilha com a Academia Mineira de Letras esta sessão da saudade em justa homenagem a tão ilustre figura da cultura mineira. Tenham dito. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a palavra de Luiz de Melo Sobrinho, membro da Academia de Letras da cidade de Leopoldina, na Zona da Mata. Seja muito bem-vindo, confrade, a esta casa em Belo Horizonte, que também é sua. Professora Elizabeth, presidente da mesa e da academia, demais membros da mesa, senhores acadêmicos, amigos e familiares de quem motiva a nossa presença aqui neste momento. Pelo que já ouvi, nestes poucos minutos da sessão da saudade,
sensibilizado, adoto o Esto brevis et placebis de Antônio Vieira e, simples e breve, reverencio a sacralidade deste recinto magnífico. Depositário de tesouro precioso produzido e preservado por mentes brilhantes e operosas dos membros da Academia Mineira de Letras, onde, por mais de meio século, enquanto do lado de fora, se sentindo-se movidas pelo sopro da vaidade e da ambição, as pessoas assim agiam lá fora, falando alto de coisas baixas. Cá dentro, repito, por mais de meio século, Oílian José falava sempre baixo das coisas altas. Se é verdade que brilharão na eternidade como as estrelas no firmamento, aqueles que ensinarem o caminho da verdade e da justiça, Oílian José tem hoje assegurado um espaço privilegiado de luz e de paz, porque verdade e justiça ele ensinou sempre, pela palavra e pela conduta. O ato de assimilação de verdade e justiça tornou-se um processo tão natural no seu cotidiano de vida que se aproximou do ato normal dos sentidos corporais de percepção e de apreensão. E seu apreço pela verdade, nós o vemos em várias passagens de sua obra, de suas obras, e também nos passos de sua vida. E lembro especificamente aqui uma obra que foi mencionada, O Negro na Economia Mineira. Em palavras iniciais, ele diz que o historiador e o sociólogo vivem para a verdade. A sua obra é composta de verdade. O historiador, a verdade não pertence ao historiador, é o historiador que pertence à verdade. Então, nós temos esse testemunho de que realmente Oílian José era o amigo, o adepto, vivenciando sempre a verdade. Oílian José, o advogado, o professor, o acadêmico, o escritor polígrafo, o cidadão íntegro, o chefe de família, dedicado, paciente e sábio, tinha profundas e sólidas convicções religiosas. E era católico de comunhão diária. E faz-se oportuno lembrar aqui uma afirmativa de Lacordaire: o homem revela, manifesta a sua real grandeza quando ele se põe de joelhos perante Deus. E com certeza, Oílian José tinha os joelhos bem calejados. E o Pasteur, cientista francês também, afirmara certa feita que a pouca ciência afasta de Deus, a muita ciência aproxima de Deus. E Oílian, sabe o que era, sempre se colocou, sempre se manteve perto de Deus. Para muitos, sicut umbra transit vita. Para muitos, para Oílian não. Muitas vidas passam como a sombra sem deixar sinais
positivos de sua existência. Com William é diferente. O legado de cultura, de simplicidade, de integridade, de respeito às diversidades humanas, deixa-o entre nós, sob a forma de algo muito exemplar e edificante, bem gravado na mente de todos quantos o conhecemos. O William José, na casa de Deus, era padrinho do meu filho. Na casa do saber, na casa da cultura, é meu patrono. Ele é membro honorário da Academia Leopoldinense de Letras e Artes. Convidei-o para ser meu padrinho, meu patrono, e ele assim reagiu. Ó, Luiz, você está me deixando confuso. Eu não sei, não entendo o que você está querendo. Um patrono é sempre, patrono de um acadêmico é sempre uma pessoa já falecida, e eu ainda estou vivo. E eu lhe disse, professor William, um patrono é um padrinho, e padrinho dá presente, mas só dá presente enquanto está vivo. Ele aceitou o convite, ad gaudium et perpetuam vitae memoriam, para minha satisfação e perpétua e salutar lembrança e testemunho de vida. Muito obrigado ao confrade Luiz de Melo Sobrinho, da Academia Leopoldinense de Letras e Artes, que nos honrou com a sua palavra. Vamos ouvir agora o confrade Kleber Lima, da Academia de Letras de Rio Branco, terra natal de William José, também da Academia de Letras de Ubá e ex-prefeito do município de Rio Branco. Falei corretamente, é isso mesmo? Seja bem-vindo, Kleber. Senhora presidente da Academia Mineira de Letras, Elizabeth Renó, demais membros desta casa, familiares do homenageado, senhoras e senhores. O orador, neste ato, estará representando, Visconde do Rio Branco, o prefeito Irã Silva Cury, a Academia Rio Branquense de Letras e a Academia Ubaense de Letras. Aqui não se vai falar da biografia de William José, que deixou grandes obras históricas e literárias, que ocupou importantes cargos públicos e que foi membro de diversas entidades brasileiras, destacando-se a Academia Mineira de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. A abordagem tem um tom mais regionalista, algo assim, ditado pelo coração do conterrâneo e admirador, que com ele conviveu e muito aprendeu. É a voz de sua terra, Visconde do Rio Branco, e de sua região, de sua gente. Visconde do Rio Branco chora a morte do filho ilustre, que escreveu sua história e deu exemplo de dignidade, honradez e humildade. 23 de fevereiro de 2017, um marco histórico. Encerrou, nessa data, a trajetória de um homem bom. Morreu o William José, aquele que dedicou a sua vida à história, à cultura e aos princípios cristãos. No início do século passado, ocorreu no Brasil a chegada de muitas levas de libaneses. Rio Branco, por opção de muitos desses imigrantes, foi a cidade escolhida. Entre eles, Chamel José. Este jovem senhor era um intelectual, professor formado pela Escola da Sabedoria do Líbano, onde fora colega de carteira de Gibran, Khalil Gibran,
o filósofo e escritor internacionalmente reconhecido. Do casamento de Chamel com Dona Gurra, os filhos Oília, Miguel, já falecido, Judite, falecida nessa semana, mãe do maestro, professor e compositor Oília Lana, aqui presente, Dona Júlia, que a sua filha está presente também, e o padre Antônio Chamel, padre Chamel, também presente. Oília José nasceu em Rio Branco, hoje é Visconde do Rio Branco, na época chamava Rio Branco. Oília José nasceu em Rio Branco, numa casa de pau a pique, na Praça Tiradentes, no centro da cidade, no dia 9 de fevereiro de 1921. Coincidência, ele foi batizado pelo padre Dario Schettini, o primeiro historiador da cidade e da região. Importante a família mudou-se para o distrito de São Geraldo, hoje cidade. Ali, uma obra do acaso, mero acaso, fez com que uma criança, que mais tarde seria o grande historiador, fosse testemunha ocular da história do Brasil. Eclodia a Revolução Constitucionalista de 1932. Na plataforma da estação ferroviária, o menino William viu os policiais prenderem Assis Chateaubriand e ouviu o diálogo entre eles. Chateau, o todo-poderoso dono dos diários associados, que, se não fosse interceptado, ia ao encontro do ex-presidente Arthur Bernardes, levar-lhes apoio e armas para a luta contra os legalistas. A família de William José é tradicionalmente de formação católica. E entre os santos de sua devoção está sua tia-avó, a Santa Ráfica, canonizada pelo Papa João Paulo II em junho de 2001. Paralelamente à participação intelectual na cidade e na região, em sua juventude, William fundou o Retiro Espiritual para os Homens, que é realizado há mais de 70 anos em Rio Branco durante o Carnaval. Em Juiz de Fora, ele se formou em Direito. Em Muriaé e Leopoldina, lecionou e participou da vida cultural. A legião de ex-alunos, muitos se tornaram personalidades importantes, sempre o reverenciava e o procurava para manter contatos. Oília José teve passagens marcantes por múltiplas cidades da Zona da Mata e também Ouro Preto e Mariana. As suas constantes viagens de ônibus tinham a finalidade de, por sua conta, pesquisar em cartórios e paróquias. Isso em um tempo em que fotografia era rara e cara. Não existiam fotocópias e tampouco internet, e ele não possuía automóvel. A historiografia mineira, e especialmente a da Zona da Mata, muito deve ao trabalho de Oília José. No contexto, conta o saudoso autor, Rio Branco, dos primórdios, de imensa extensão territorial, apresentava-se, e assim permanece, como importante cidade histórica, por ter sido o centro irradiador de povoações que se transformaram em cidades da região, até as cercanias do norte e nordeste da província do Rio de Janeiro. Quem nunca aprendeu uma lição de William José não atingiu a plenitude da cidadania rio-branquense. Sobre um homem de vínculos afetivos tão profundos com a família, deve-se mencionar a esposa, Dona Glorinha, companheira de todas as horas, os filhos João Hermano, Ercília, Cristina e Ângela. Ao professor Oília José, o reconhecimento e a gratidão da gente da Mata Mineira, mormente da circunvizinhança de Visconde do Rio Branco. Todas as cidades de uma vasta região têm as primeiras páginas de sua história, escrita pelo homenageado.
Oíra José é citação obrigatória para os que têm a atenção voltada para o passado da Zona da Mata. A dedicação do autor de tantas obras, resultante de seu trabalho silencioso e profícuo, trouxe à tona revelações que servem de orientação para os novos historiadores e estudiosos do assunto. Visconde do Rio Branco se tornou um polo de pesquisa histórica da Zona da Mata. O Museu Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura e o jornal Voz de Rio Branco são os órgãos procurados por acadêmicos para dissertações de mestrado e teses de doutorado. Também outros pesquisadores daquela região mineira que avança e ultrapassa as divisas com o estado do Rio de Janeiro aparecem levados por conhecimentos adquiridos em obras do professor Oíra José. Ele fez da humildade uma aliada da sapiência. Dessas virtudes, a inspiração idealista, qual sopro divino a lhe dar força para sobrepor o sacrifício pessoal. Ao julgar simplesmente pelo seu físico, desconhecia-se o homem que se agigantava diante da pesquisa. O rigor com a verdade, a energia intelectual e o compromisso com a história lhe impulsionavam. E no silêncio dos velhos arquivos empoeirados, cheios de traças, cupins e teia de aranha, ele tecia seu trabalho hercúleo e, diuturnamente, cumpria sua missão solitária, dar a todos do porvir o conhecimento do passado. Este é o seu legado. Muito obrigado. Muito obrigado ao confrade Kleber Lima, da Academia Rio Branquense de Letras, da Academia Ubaense de Letras, pela sua presença e por representar aqui a população da Zona da Mata Mineira e os conterrâneos do nosso homenageado. Vamos ouvir agora alguém que privou da convivência e da companhia de William José desde os bancos universitários. Eu gostaria de convidar para se pronunciar o magistrado João Batista Silva, colega de William José na Faculdade de Direito. Professora Elizabeth Renó, senhores acadêmicos, distinto auditório, entre o qual fica difícil destacar algum. Eu ando meio desconfiado da minha memória e, por isso, eu improvisei aqui umas palavras. Confesso que estou até acanhado em cumprir esse compromisso diante de tão ricas, tão belas palavras que foram já ouvidas. Confio na fidalguia dos prezados ouvintes. Meus senhores, eu não vou falar sobre o acadêmico William José, sobre o escritor de estilo quase clássico, limpo e límpido, espontâneo, ricamente fluente e suave. Eu não vou falar. Nem sobre o historiador dos muitos temas que pesquisou e sobre os quais escreveu. Olvidarei a sua rica poligrafia histórica, que lhe garante lugar definitivo entre aqueles que projetaram a historiografia mineira, tal qual a temos hoje. Também não falarei sobre o cidadão justo, sobre o esposo fiel e devotado, sobre o pai comedidamente carinhoso, sobre o avô terno e aconchegante. Ficará também de largo o caráter ilibado e sem jaça,
E também o homem de fé, de assombrosa fé. Ele, oriundo de família de santos, como Santa Ráfica, sua tia, cuja canonização no longínquo Líbano, ele e sua família acompanharam daqui com fervorosa alegria. Não direi de suas virtudes cristãs, baseadas em uma piedade lúcida, sem pieguice, ou sobre sua fidelidade aos mandamentos da sua igreja, sobretudo ao mandamento da caridade. Nem também me demorarei discorrendo sobre a sua prosa e a sua fala, claras e amenas, sem chispas ofensivas e sem palavrões. Estes dava a ele a impressão de não os conhecer. Não tentarei, pela mesma forma, esculpir com o tosco camartelo de meus recursos a alma angélica de Oílian José. Tudo tão sublimado e perfeito nesse homem, a quem me agradará um dia, aqui ou do outro mundo, ver, quem sabe, venerado nos altares. Estou certo de que, sobre suas qualidades de homem e de cristão fervoroso, falará a história, atecelando a memória que o tempo desfiou, na expressão poética de Osmar Barbosa. Sobre a fé e suas práticas de cristão fervoroso, irão proclamá-las os devotos que o tenham conhecido e os que o venham a conhecer. Já sobre o acadêmico imortal, irá discorrer em competente panegírico aquele a quem a fortuna eleger para substituí-lo na cadeira número 30 deste areópago da cultura mineira. Trouxeram-me aqui os seus familiares, foi para embalar saudades, fazendo coro com eles, com seus amigos e com seus companheiros de academia. Aqui eu vim para narrar alguma coisa de nossa longa convivência. É possível que aqui e ali venha a dizer alguma coisa que devesse continuar nos arcanos da intimidade. Mas já se disse que os grandes homens perdem o direito ao sigilo dos seus atos, até de seus pensamentos. Não estarei, pois, bisbilhotando. Será inevitável falar de mim também. Ficam de antemão pedidas e apresentadas as minhas escusas. De resto, um pouco de humor é até útil. Ajuda a temperar a sensaboria dos momentos adversos. É, pois, oportuno e tem lugar quando se fala, como aqui e agora, de saudade. Nos idos de 1950, não preciso bem a data, o professor Oílian foi nomeado chefe de gabinete do diretor da imprensa oficial do Estado, Dr. Celso Machado. Ambos conterrâneos, amigos chegados e companheiros fiéis de ideias e de embates políticos. O doutor Celso chegara a vice-governador do Estado. O deslocamento do professor Oílian para Belo Horizonte abriu vaga para professor de História na cadeira que ele ocupava como titular no Colégio Botelho Reis de Leopoldina, então dirigido pelo virtuoso sacerdote Monsenhor Guilherme de Oliveira. Na mesma época, eu havia chegado a Leopoldina pelas mãos abençoadas de Dom Delfim Ribeiro Guedes, e me coube a honra de substituir Oílian José na regência da sua disciplina durante a sua ausência
embora o não conhecesse, a não ser de nomeada. Ao aproximar-se o final do ano letivo, e já decidido a trocar o burel religioso pelo guarda-pó e pela gravata do professor, fui aconselhar-me com Dom Delfim sobre os passos a dar no novo cenário de vida que para mim se abria. Como um pai que orienta o filho e lhe mostra o caminho reto a trilhar, ele me falou das vantagens de procurar uma cidade grande, onde as chances de sobrevivência e de êxito se multiplicam. Falei-lhe, então, de minhas dúvidas e receios de buscar começo em cidade tão importante como a capital do estado, onde eu não conhecia ninguém, e ali chegaria sem dinheiro, sem amigos, sem formatura, insubmisso perante as leis do serviço militar, enfim, sem lenço e sem documento, como está na canção. A cabeça, porém, estava cheia de conhecimentos e a alma inflamada e desejosa de sucesso. Dom Delfim me encorajou, dizendo: eu vou apresentar você a uma pessoa que vai lhe dar todo o apoio de que precisa e que conhece tudo em Belo Horizonte que lhe possa ser útil. Pois bem, dias depois, quando encerrei minha tímida e aflita apresentação ao William José em sua casa, junto de sua família, em Belo Horizonte, senti-me leve como um pássaro adejando e convencido de que eu voaria, sim, ao encontro do meu futuro, sem risco de quedas fatais. Percebi que Deus pusera em meus passos uma pessoa a quem chegaria a bem-querer, num misto de afeto, de admiração e de amizade, cujo calor me aquece há mais de meio século. O professor William José, como passei a chamá-lo. Foi assim que eu e o professor William nos encontramos nel mezzo del caminho de nossa vida. Esse primeiro encontro multiplicou-se em muitos e muitos outros. Permitiu que eu fizesse de sua casa a minha casa, tornando comuns os nossos assuntos e até interesses, mesmo porque, em tantos temas e sob muitos aspectos, era o mesmo o nosso entendimento. Convidei-o para meu padrinho de casamento, mesmo sabendo que ele não poderia comparecer. Dei o seu nome ao meu filho, William Batista Guimarães da Silva, presente neste auditório. De sua influência surgiu a ideia de seguir a carreira jurídica e decidimos prestar o vestibular juntos. Seria na Faculdade de Direito de Juiz de Fora, que possuía um currículo adequado a favorecer aqueles que, por necessidade de trabalhar, era o nosso caso, não podiam marcar presença direta e diária nas salas de aula. Aliás, a propósito do vestibular, vou a um fato que mostra a espantosa inteligência do nosso homenageado. A esse tempo, as matérias do vestibular incluíam o latim, e não eram poucos os candidatos que aí naufragavam. Eu sabia alguma coisa de latim, graças aos meus estudos do seminário. Mas o professor William, que também por lá andara em passagem muito rápida, dizia que nada sabia da língua de Cícero, e por isso me pediu que lhe desse algumas aulas.
Atendi-o com muito prazer, mesmo sem esperar que o aluno temporão viesse saber latim, que não é idioma que se aprende com poucas aulas. Fomos para a prova e tivemos de traduzir um trecho do Tristium de Ovídio, logo o difícil Ovídio. Vieram as notas. O professor improvisado de latim tirou 80 e o aluno, Oília José, 100. Isso me deu, claro, me deixou um tanto aturdido, quase invejoso, ou muito invejoso, a bem da verdade. É que a faculdade era particular e o regulamento garantia ao vestibulando que se classificasse em primeiro lugar a gratuidade de todo o curso de Direito. Sim, nos 5 anos de sua duração. Uma loteria, sem dúvida. Quem não quereria? Eu, que tivera a veleidade de achar que a sorte ia me premiar com o laurel, tive de penar com a rasura do bolso durante os 4 primeiros anos do curso, enquanto o professor William nadava no sossego da gratuidade. Consolava-me a ideia de que se falava em federalização da faculdade, o que de fato veio a ocorrer no último ano, quando Juscelino, então reinante, Juscelino reinava. Ele, que cumpria o que prometia nos palanques, criou a Universidade Federal de Juiz de Fora, encampando as faculdades em funcionamento, entre elas a de Direito do preclaro jurisconsulto Benjamin Colucci. Devo deixar claro, a bem da verdade, que o professor William não teve culpa nenhuma no meu insucesso. Nem haveria como, pois eu não fiquei em segundo lugar. A questão estava no seguinte: o homem era mesmo inteligente. Os anos do curso juntos propiciaram alguns casos memoráveis. Falo de alguns. Desde quando conheci o professor William, ele me parecia uma pessoa muito fragilizada em sua saúde, embora de muita energia para trabalhar e produzir. Sua produção literária foi notável para o que pareciam favorecer as suas limitações físicas. Alimentava-se muito pouco, mas isso para mim acabou por representar um ganho, eu ouso contar. Quando íamos às provas ou às aulas obrigatórias, eu trabalhava na distante Guanhães, como professor do ginásio estadual local. Salvo engano, então, o 3º ginásio estadual, evidentemente, do Estado. Sem dúvida, um bom salário, mas quem me levou para lá não me disse a verdade sobre os pagamentos. Disse apenas que havia lá algum atraso, mas que ele, Vicente Guabiroba, o rico diretor, pronuncio-lhe o nome em homenagem e gratidão, pagaria o meu hotel com pontualidade, e assim fez por um bom tempo. Deus o tenha. Mas o atraso era muito grande, 8, 10 meses, às vezes mais. E quando chegava, não vinha por inteiro. Às vezes mal dava ou nem dava para as contas. Quando de lá eu me vim para Belo Horizonte, o atraso atingira 13 longos e secos meses. Não é preciso nem dizer que não havia petistas naqueles tempos. Não havia greve.
Os tempos eram mesmo difíceis, para mim e para o professor William, que eu, embora sua simplicidade de vida, o tinha como rico, ou pelo menos muito bem arremediado. Por isso, todavia, em Juiz de Fora, dividíamos o quarto num hotel sofrível e no restaurante era comum partilharmos o mesmo prato. Como assim? Não tanto por míngua, mas por dó de ver o companheiro devolver o dele quase intocado. De propósito, eu não fazia o meu pedido, e quando o garçom trazia o dele, dava a pena ver os seus esgares. E para mim era bom. A ideia da partilha vinha dele próprio. Tal como em sua casa, era a frugalidade em pessoa. O homem não comia. Espantoso era que não perdia o bom humor, sempre alegre, embora sem estardalhaços, como de seu feitio. Relembro os amigos. Compunhamos um grupo de 5 ou 6 pessoas, quase todas de Visconde do Rio Branco, conhecidos e chegados ao professor. Sempre juntos, só homens, evidentemente, para dar paz às esposas. O programa de um era o de todos, nem todos, com certeza. Muitos jovens, acontecia de, às vezes, alguém distrair-se e desmandar em palavras. Sobressaía-se com destaque especialíssimo um deles, o Luiz Carlos, filho de secretário de Estado, também de Rio Branco, e que parecia dar um certo ar de nobreza palaciana ao nosso grupo. E era um terror na língua. Por gaiatice, em 3 palavras que falasse, vinham pelo menos 2 baldões. A presença do professor continha as risadas e, de certa forma, constrangia a todos. Mas nada detinha o irreverente Luiz Carlos. O professor nunca o incriminava, mas tinha lá suas maneiras sempre pacíficas de significar a sua reprovação. Na verdade, todos gostavam das ousadias verbais do Luiz Carlos. A graça até aumentava com o fingido constrangimento geral. Uma festa, o Luiz Carlos. Apesar de tudo, alma leve de passarinho. Uma vida feliz e promissora, ceifada em pleno lustre da mocidade. Que Deus o tenha. Ainda a propósito da religiosidade do professor William, me parece que foi ele, Luiz Carlos, quem se saiu pelo menos com 2 facécias. Uma, aquela de que, quando noivos, William José levava a noiva até a porta do clube para a hora dançante. Ela entraria e ele iria para o banco da praça esperá-la. Mas o Luiz Carlos não gozava de muito crédito no grupo, o que faz duvidar da realidade histórica do fato. Dele também é aquela outra de que certamente, aqui eu peço permissão ao Monsenhor presente, de que certamente teria havido um desencontro na família do pai do homenageado. Quem devia ter sido padre era o William, e não o Chamel. Dou alguma razão ao falastrão, mas acho que tudo foi muito certo e muito bom. Ao que sei, Monsenhor Antônio Chamel nunca se arrependeu de ser o que é,
um virtuoso e autêntico mensageiro de Deus. E está aqui hoje, conosco, honrando a memória do irmão e dando calor e alegria a este encontro fraterno. Eu comecei e vou adiante, mas sem o Luiz Carlos, que não mais está entre nós para se defender. Já disse que não falaria do homem de fé, mas algumas acontecências eu não posso omitir. Houve uma época em que o professor William passou a chefiar o gabinete do secretário da Segurança Pública do Estado. O mesmo doutor Celso Machado, da imprensa oficial, varão circunspecto e correto, embora dirão político, de velha cepa mineira. Corriam relatos de que o ambiente daquela unidade administrativa do Estado andava um tanto tumultuado, sem muito boa fama, de trânsito não muito agradável a olhares e a ouvidos mais pudicos. Muitos servidores e servidoras, como sempre, gerando alguma ociosidade. Era preciso dar serviço a todos. Aguardavam-se mudanças. O professor William não brigou com ninguém, não processou ninguém, não se indispôs com ninguém, não despediu ninguém. Sua tática ficou conhecida. À medida que se aproximava a interlocutora desenvolta, abriu delicadamente a gaveta do seu birô, onde mantinha um crucifixo para seus momentos de prece íntima. Os ouvidos e a atenção do chefe iam para a interlocutora ou para o interlocutor, mas os olhos tinham outra direção. Recebia todos com cordura, interesse e simpatia, dando o que podia e recusando sem aspereza o que não podia dar. Resultado: os desfiles em seu gabinete foram se limitando às necessidades do ofício, do serviço. As múrmuras rodinhas dos cantos da casa iam se reduzindo aos poucos. O serviço se ordenando, a boa ordem retornando. Milagres, sim, milagres da força moral de um homem. Preciso terminar. Não posso fazê-lo sem me dirigir aos familiares aqui presentes. É justo que fale deles e para eles nesta hora da saudade. A saudade é um fruto agridoce do amor. Só quem ama sente saudade. E quanto mais intenso e ardente o amor, mais fundo e forte irá o aguilhão da saudade. A família aqui é mãe e filhos. Por quem eu haveria de começar? Os filhos do professor William o amavam muito, sei disso. O amor não é quantificável, mas se o fosse, pelo que conheço e sei da longa convivência da família, eu dispensaria, como aliás dispenso, a sua avaliação, se tivesse, como tenho, de afirmar que Dona Glorinha o amava mais que eles. Devo, pois, começar falando de quem há de estar sofrendo mais com a dolorosa ausência. Que direi a Dona Glorinha? Em tempos passados, se falava que atrás de todo grande homem está sempre uma grande mulher. Nos dias atuais, marcados por uma, às vezes, insana revisão dos valores, já não se pode usar essa
essa fraseologia. A sabença dos nossos tempos criminalizou a frase. Não é atrás, é ao lado. Bradariam raivosas janes fondas de nossos movimentos inovadores. Não brigo com elas, até gostaria de aplaudi-las se não fosse a raiva com que parecem bradar. Não gosto de raiva, muito menos de ódio. O que importa é dizer as coisas. Nem sempre é relevante o como dizer. Atrás, do lado ou na frente, a afirmação da importância da mulher na vida e no sucesso de um homem continua a ser a maior homenagem que os homens podem prestar às suas consortes. Sem bizarrias, sem vaidades, além daquelas inerentes ao gênero, usando uma linguagem da hora. Sem queixas nos dias difíceis que certamente atravessaram juntos. A sua acolhida generosa chegava aos amigos dos amigos de seu marido, inclusive com aqueles que, pela frequência, checavam a indiscrição, tal qual o que lhes falo. Com muito amor e alegria, com muito silêncio e resignação, com muita paciência e dedicação. Dona Virgínia soube fazer de sua casa, em companhia do marido ilustre, um berço de paz, um ninho de amor. Verdadeiramente, a flor mais destacada do seu lar. Tenha certeza, Dona Glorinha, a quem chamo com muito respeito, matrona venerável, que a sua importância como pessoa, como mulher, como mãe e como avó, continuará. Praza aos céus, que por muitos anos. A sua presença marcará sempre a do avô bondoso, do pai terno e amigo e do esposo amado e amante. Falo por último aos filhos. Ao velho é muito difícil falar para a gente nova de hoje. As coisas andam muito mudadas. Um verdadeiro tsunami revolucionou a vida e os costumes que ordenaram os milênios passados. O assunto até desaparece diante deles. Vejam só, eu tenho uma neta com 10 aninhos de idade, que em seus devaneios cheios de seriedades, imaginem, já está preparando o enxoval do seu casamento. Diz que tem um noivo e já escolheu o nome do primeiro filho. Tais os novos tempos, os tempos novos, dos novos, turbadores tempos. Ercília, Cristina, Ângela e João, meus hermanos, vocês não são de ontem, mas também não nasceram hoje. Alguma coisa eu lhes posso falar. O pai de vocês não se foi, apenas transformou-se, transfigurou-se. Olhem para o céu em noite luminosa. Ele é a estrela grande que brilha para vocês, lá do alto, que lhes fala, que os adverte e que os abençoa com o clarão das luzes de seu exemplo. Não tenham dúvidas em seguir a caminhada. Não pensem em desviar
Não pensem em desviar o caminho seguido. Marchem para a frente. Linha reta, caminhada, fitando a distância, onde o sucesso os aguarda. Era o que eu tinha a falar. Com a palavra agora, Carlos Henrique de Almeida José e Azevedo, neto do professor William José. Boa noite. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar os membros da mesa, na figura da presidente, professora Elizabeth, demais presentes, meus familiares, convidados, confrades. Em nome de toda a família, primeiramente, eu agradeço à academia por mais esta solenidade póstuma, em homenagem ao seu decano, professor William José, a quem Deus me deu o privilégio de poder chamar de meu avô. Para os que não me conhecem, eu sou o Kaique, eu sou o neto mais novo do professor William, e talvez a pessoa aqui que, pelo menos em anos, a conhece há menos tempo. Para os senhores terem uma ideia, quando eu nasci, o professor já tinha alcançado 70 anos de idade, o que não me inviabilizou de compartilhar do seu carinho, de receber, de desfrutar imensamente da sua companhia. Eu gostaria de propor uma reflexão muito interessante, que se embala em uma pergunta só. O que marca a importância que uma pessoa tem na vida de outra? O que faz com que uma pessoa seja importante para que está ao seu lado? Certamente não é só a relação natural entre uma e outra. A gente conhece casos de filhos afetivos que têm uma relação com aquele que está ao seu lado do que com seu filho natural. Tampouco é a quantidade de tempo que uma pessoa passa ao lado de outra. Não é incomum que colegas passem a vida toda ao lado, no trabalho, nos bancos de estudo, e ainda assim, ao final de tudo isso, uma não seja relevante à outra. A resposta para essa reflexão é que a importância de que uma pessoa tem na vida de outra está no grau do impacto emocional que uma estabelece com a outra. E eu proponho isso para dizer que o que nos une aqui hoje, pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, de idades, gerações de histórias tão diversas, é exatamente o compartilhar da emoção de que o William José impactou nas nossas vidas. Nós compartilhamos isso, e é isso que nos traz, neste instante, no mesmo lugar, no mesmo local. Eu me lembro que, na ocasião do velório, que aconteceu aqui ao lado, várias foram as pessoas que prestaram suas homenagens. Familiares, as filhas, netos, os confrades. E nenhum deles que falaram citou diretamente qualquer verso do professor William José. E eu já me esclareço que eu não quero, com isso, fazer qualquer demérito aos oradores daquela ocasião. Na verdade, esse fato até não me surpreende. Porque o William José, ele não pregava os seus valores. Ou ele não só pregava os valores que ele tinha em sua obra. O William José era um homem que encarnava esses valores. Ele vivia esses valores. Ele externava pela sua conduta e pelo seu exemplo os valores da honestidade, da ética, da justiça e do direito. Para os historiadores, um dos grandes biógrafos da história de Minas Gerais e de seus personagens fantásticos. Para a academia, o decano, um acadêmico dedicado, um confrade presente, secretário perpétuo. Para o Estado, um servidor público de carreira longa e irretocável, secretário de Estado, advogado, vereador, e o título que todos nós desconfiamos ser o seu preferido, professor. E quando nós falamos de William José enquanto professor, temos de dizer também que é tocável o carinho que o vice-presidente José de Alencar tinha com o professor William, décadas e décadas após ter sido William José o seu professor. E passou essa mesma deferência ao seu filho. Isso
nos encantou muito, é uma coisa que marca muito a nossa família, somos sempre muito gratos e nunca nos esqueceremos disso. Para a família, um pai carinhoso, um irmão dedicado, um avô presente e a seu modo afetuoso. Esta é a imagem que compartilhamos de William José. E agora eu gostaria de cometer mais uma inconfidência sobre a história do professor. Ainda que eu acredite que na época do velório, o meu irmão Édio tenha cometido as maiores inconfidências da vida particular do William José. A primeira é que ele nunca deixava de usar gravata. Nem domingo de Páscoa, sexta-feira da Paixão, quarta-feira de cinzas, terno e gravata. A segunda é que ele nunca revelava o seu voto para ninguém, mas sempre que ele pedia para que votassem nos seus candidatos preferidos. E a terceira, ele que era realmente um atleticano enrustido. Não confesso, mas sempre com a caneca do Atlético e a bola de fisioterapia do Galo. Bem, a minha confissão a respeito de William José e da sua intimidade é bem menos interessante e talvez não é surpreendente. O que eu queria dizer é que o William José, e eu digo isso especialmente às pessoas que o conhecem pela sua vida pública, que o William José, da porta da sua casa para fora, ou, pelos relatos que nós estamos ouvindo, da porta da sua sala de estar, onde ele tantas pessoas recebeu, para fora, é exatamente o mesmo William José do corredor para dentro. A gente pode dizer que na casa desse ferreiro, o espeto é de ferro. Porque a obra de William José não é só o seu legado escrito, as suas obras publicadas, mas talvez a obra mais importante que ele tem nos legado tenha sido a sua conduta em vida, o seu respeito ao próximo, a caridade com os que precisavam, a sua alma de advogado e nunca de promotor da vida alheia. Era a sua capacidade de aplicar a justiça tanto aos seus quanto aos demais, sem nunca exigir nada em troca. E se na ocasião do velório o meu irmão disse que a coisa que mais o chamava a atenção no meu avô era o fato dele nunca ter visto o William José falar mal de ninguém, hoje nós podemos dizer que em vida ou em morte, dentro ou fora desse auditório, ninguém nunca falou mal do professor William José. Obrigado. A academia agradece muito a belíssima oração de Carlos Henrique de Almeida José Azevedo, neto do nosso homenageado, confrade, secretário perpétuo desta casa, querido decano William José. Muito obrigado, Carlos. Na pessoa do Carlos, eu agradeço também o carinho de todos os familiares do professor William José, que acolheram com tanta generosidade o convite desta casa para que aqui comparecessem nesta tarde dedicada a reverenciar a sua memória. Agradeço muito a presença de todos. Aqui nos reunimos de modo muito fraterno, carinhoso, em torno da memória de um companheiro, de um colega que honrou esta casa, que soube trabalhar por esta casa ativamente, né, e que continuará a guiar com a sua referência maior, com a sua luz alta, a conduta de todos nós. Muito obrigado. E eu passo a palavra à presidente Elizabeth Renault para que ela faça o encerramento solene da sessão. Quero agradecer a presença de todos, da família, dos nossos acadêmicos, presidente da Academia Municipalista de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, a todos os oradores que encantaram com sua palavra a nossa tarde, a família que se certifique que o professor William José foi para nós também um grande professor e que a gente admirava e amava demais. Talvez não externasse esse sentimento pelo respeito que a gente tinha ao chegar perto dele, mas era uma pessoa que nos encantava, que nos ensinava, que nos doutrinava e que nos levava para um caminho a ser seguido pela ética, pela honestidade, pela competência e pela humildade. Agradeço a presença de todos, ao presidente e acadêmico de Leopoldina, a todos aqui que vieram fazer homenagem a esse ilustre acadêmico que honrou as lides e a história e a memória da Academia Mineira de Letras. Obrigada.